Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus Emanuel. E o nosso tema para estudo hoje é que dia devemos guardar. É o nosso tema para estudo. E eu convido você para irmos ao livro de Gênesis, o capítulo 2, o verso 1 e o verso 3. E veja só o que nos diz a Sagrada Escritura. Nos diz o seguinte, veja só. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. No verso 2. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E o verso 3 nos diz: Abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Você percebe aqui que Deus então escolheu um dia, e agora Deus escolheu esse dia para quê? Para descanso, para repouso. E perceba que Deus então faz desse dia, além de ser um dia de descanso, de repouso, Deus faz esse dia um dia abençoado. E além de Deus fazer um dia abençoado, Deus também fez um dia santo. Então, o sétimo dia aqui, como nós vemos, é um dia de descanso, um dia abençoado e um dia santo. Você percebe? Deus não precisava de maneira nenhuma descansar, não é isso. Deus não é homem para que se fadigue. Mas quando Deus cria esse dia de descanso, aqui chamado de sétimo dia, foi pensando em mim e em você. Foi pensando em um dia que nós pudéssemos ter um repouso do nosso trabalho, das nossas lutas, do dia a dia. Então Deus escolhe esse dia. No livro de Êxodo, capítulo 20, reafirma o que nós estamos lendo aqui no livro de Gênesis, que nos diz o seguinte, veja só, Êxodo 20, a partir do verso 8 em diante, diz assim: Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das suas portas para dentro. E no verso 11 nos diz assim: Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar que tudo neles há, e no sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Você percebeu que esse texto que nós lemos aqui do livro de Êxodo está reafirmando o que aconteceu no livro de Gênesis? Perceba aqui que Deus então escolheu esse dia, né? E o texto aqui começa dizendo o seguinte: lembra-se do dia de sábado para o santificar. Aqui está nos falando que nós temos 6 dias para realizar todo o nosso trabalho, toda a nossa obra. E que nesse sétimo dia é um dia que nós devemos observar como dia de descanso. Aqui novamente traz a expressão dia abençoado, dia santificado e dia de descanso. Você percebe então que o texto de Êxodo 20 ele remete para o texto de Gênesis 2, a criação. Quando nós pegamos o capítulo 16 de Êxodo, tem algo interessante aqui para nós. O texto fala bem assim, veja só, 16, 22. Ao sexto dia colheram o pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes ele: Isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei. O que quiserdes cozer em água, cozei em água. E tudo o que sobrar separai, guardando para amanhã seguinte. Você percebe aqui que aqui está se tratando do maná. Então Deus faz uma promessa para o povo de Israel que iria lhe conceder um alimento que viesse do céu, e Deus cumpre a sua promessa.
Só que Deus fala para o povo, através de Moisés, o seguinte, que esse alimento eles tinham que pegar uma porção para cada dia. Porque se eles deixassem para o dia seguinte, ele perdia, ele cheirava mal, apodrecia. Mas no sexto dia aqui, o que acontece no sexto dia? Deus pede que o povo colham em dobro, porque no sétimo dia o maná não iria cair. E o povo colhendo em dobro, o povo teria para sexta-feira e teria para o sábado, porque o povo no sábado não iria sair para colher o maná. Deus pediu que fosse um dia de repouso, um dia de descanso. Você percebe? Então esse dia aqui foi o dia da preparação, onde o povo se preparou, né, um dia anterior ao sábado, a sexta-feira, se preparou para no sábado não realizar nenhum trabalho. Você percebe? Mas o que é interessante é que também no Novo Testamento, no livro de Lucas, nós temos algo parecido. Veja só o que foi que aconteceu nessa história. No capítulo 23 de Lucas, a partir do verso 53, nos diz o seguinte, veja só. O texto diz o seguinte, e tirando-o do madeiro, envolveu num lençol de linho, e o depositou num túmulo aberto, em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansou segundo o mandamento. O que nós temos aqui? Aqui nós temos o sepultamento de Jesus, quando Jesus é retirado da cruz. Perceba que as mulheres aqui, elas estavam com aromas e bálsamos para embalsamar o corpo de Jesus, mas não fizeram. Por que não fizeram? O texto fala aqui que era o dia da preparação, ou seja, um dia anterior para receber o sábado. E aqui fala o texto que elas descansaram segundo o mandamento, ou seja, elas observavam o mandamento de Deus, o sábado, como dia de guarda. Então, elas descansaram, não embalsamaram o corpo de Jesus. E é claro que embalsamar o corpo de Jesus era algo importante, mas o texto aqui fala que elas, o que fizeram aqui? Se prepararam para receber o sábado e guardar o sábado, como era de costume. Então você percebe que para nós guardarmos o sábado, tem que haver uma preparação, temos que nos preparar. E esse dia que é o dia da preparação é a sexta-feira, é um dia anterior ao sábado, você percebe? E talvez você esteja se perguntando, mas quando começa o sábado? A que horas começa o sábado? Quando nós vamos para o livro de Gênesis, o capítulo 1 em diante, nós vemos ali Deus criando todas as coisas. E lá ela fala bem assim, e no princípio criou Deus, né? E aí diz assim, e haja luz. Aí traz a expressão tarde, manhã e o primeiro dia. A expressão tarde e manhã é equivalente um dia. Ou seja, a parte escura tarde e manhã a parte clara. Então junta a parte escura mais manhã um dia. Então o dia propriamente começa no pôr do sol e termina no pôr do sol. Então na sexta-feira, no pôr do sol, está acabando a sexta-feira e entrando o sábado. Mas perceba que tem algo aqui para nós que é interessante. E Jesus? Jesus guardou o sábado, Jesus observava o sábado como dia de guarda. Quando nós vamos no livro de Lucas, o capítulo 4 e o verso 16 nos diz assim, veja só, 4,16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, o que Jesus fazia aqui no sábado? Ia para a sinagoga, ia orar ao seu pai, ia buscar o seu pai. No verso 31, nos diz o seguinte, veja só. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia,
e os ensinava no sábado. O que Jesus fazia no sábado? Ensinava. Você percebe? Então Jesus foi um guardador do sábado. O Senhor Jesus guardou o sábado. O Senhor Jesus observava a lei de Deus, os mandamentos de Deus, inclusive o quarto mandamento. Mas algumas pessoas hoje dizem o seguinte, que o sábado ficou no passado, que o sábado não precisa mais ser guardado, que quando Jesus morreu na cruz, que o sábado foi encravado na cruz, que isso então é uma velha aliança e hoje nós vivemos uma nova aliança. Você percebe? Mas será que a Bíblia verdadeiramente fala isso, que o sábado foi abolido, que o sábado não precisa mais observar, que o sábado não precisa mais guardar, porque Jesus veio e aboliu? Será que a Bíblia diz isso? Eu gostaria de convidar você a irmos ao livro de Hebreus, no Novo Testamento, capítulo 4, e eu gostaria de estudar com você do verso 3 até o verso 6. E o texto diz o seguinte, veja só. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entrarão aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Então você percebe que nesse texto aqui de Hebreus 4 está falando sobre um descanso. E que descanso é esse? Gênesis capítulo 2. Você percebe? Apontando para Gênesis capítulo 2. Você percebe que Deus aqui está dizendo que alguns não entrarão, no seu descanso. Mas por que não entrarão no seu descanso? Porque foram desobedientes, ao quarto mandamento. Ao quarto mandamento diz assim, lembra-te, do dia de sábado para o santificar. Não obedecer esse quarto mandamento, dizendo que esse quarto mandamento não tem mais validade, dizendo que esse quarto mandamento só existe no Velho Testamento e que esse mandamento não precisa ser mais observado. Você percebe que Deus está dizendo aqui que alguns, que receberam essa mensagem, que tem que guardar esse mandamento, que tem que observar esse mandamento, porque ele é um dia abençoado, ele é um dia santo, ele é um dia de descanso. Não guardaram esse mandamento, não observaram. E Deus está dizendo aqui que essas pessoas não entraram no seu descanso. Então perceba que o sábado é o dia verdadeiro de guarda. É o único dia verdadeiro de guarda que a Bíblia apresenta, não existe um outro dia. É um dia santo, é um dia abençoado. Você percebe que nós devemos observar esse dia como um dia de guarda, nós devemos guardar esse dia, porque se nós estivermos fazendo isso, nós estaremos fazendo a vontade de Deus. Espero que esse estudo tenha lhe ajudado a compreender mais um pouco sobre o sábado do Senhor e espero que Deus lhe abençoe através desse estudo. E eu convido você a fazermos oração juntos. Maravilhoso Deus, bondoso Pai, obrigado por esse momento que tivemos do estudo da Tua Palavra. Abençoe essa pessoa que está estudando conosco. Cuide dela e guarde ela de todo mal. Te pedimos essas bênçãos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até mais uma próxima.